Hoje vamos mergulhar em uma história fascinante e, ao mesmo tempo, perturbadora da Bíblia. Vamos conhecer a vida do rei Manassés, um dos governantes mais controversos do reino de Judá. Sua história é um lembrete poderoso de como nossas escolhas podem afetar não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor, e até mesmo de gerações futuras. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Li na Bíblia Mistérios. Manassés subiu ao trono de Judá com apenas 12 anos de idade. Imaginem só, um menino governando uma nação inteira. Ele era filho do bom rei Ezequias, que havia feito grandes reformas religiosas em Judá, trazendo o povo de volta à adoração ao Deus verdadeiro. No entanto, Manassés decidiu seguir um caminho completamente diferente. A Bíblia nos conta, em 2 Reis 21 e 2 Crônicas 33, que Manassés reinou por 55 anos em Jerusalém. Este foi o reinado mais longo de qualquer rei de Judá ou Israel. Infelizmente, a maior parte desse longo reinado foi marcada por atos terríveis que desagradaram profundamente a Deus. Logo no início de seu reinado, Manassés começou a desfazer todo o bem que seu pai havia realizado. Ele reconstruiu os altares pagãos que Ezequias havia destruído e ergueu altares para Baal, o falso deus cananeu. Além disso, fez um poste ídolo, provavelmente representando a deusa Azerá, e o colocou no templo do Senhor em Jerusalém. Podem imaginar a tristeza que isso deve ter causado aos fiéis adoradores de Deus? O templo, que deveria ser um lugar sagrado dedicado ao Senhor, estava sendo profanado com ídolos pagãos. Mas Manassés não parou por aí. A Bíblia nos diz que ele chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos, fazendo-os passar pelo fogo. Esta era uma prática horrível associada ao culto ao deus Moloque, onde crianças eram queimadas vivas como ofertas. É difícil para nós hoje imaginar o horror e a crueldade de tais atos. O rei também se envolveu profundamente com práticas ocultistas. Ele consultava médiuns e adivinhos, praticava feitiçaria e encantamentos. Tudo isso era expressamente proibido pela lei de Deus, pois afastava o povo da verdadeira adoração e os expunha a influências espirituais perigosas. A Bíblia usa uma frase muito forte para descrever as ações de Manassés. Ela diz que ele fez Judá e os habitantes de Jerusalém se desviarem e levou-os a praticarem mais maldades do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Isso significa que, sob a liderança de Manassés, o povo de Deus estava se comportando de maneira ainda pior do que os povos pagãos que haviam habitado a terra antes deles. É importante lembrar que, como rei, Manassés tinha uma grande influência sobre seu povo. Suas ações não afetavam apenas a ele, mas a toda a nação. Muitos em Judá seguiram seu exemplo, voltando-se para a idolatria e práticas pecaminosas. Mas a coisa ficou ainda pior. A Bíblia nos diz que Manassés chegou a derramar muito sangue inocente em Jerusalém. Alguns estudiosos, baseados em tradições judaicas, sugerem que entre essas vítimas estava o profeta Isaías. Segundo essas tradições, Isaías teria sido cerrado ao meio por ordem de Manassés. Embora a Bíblia não mencione especificamente esse evento, ela deixa claro que Manassés foi responsável pela morte de muitas pessoas inocentes. O historiador Flávio Josefo, em suas Antiguidades Judaicas, acrescenta alguns detalhes interessantes sobre o reinado de Manassés. Ele escreve que o rei barbaramente assassinou todos os justos entre os hebreus, nem sequer poupou os profetas, pois todos os dias matava alguns deles. Josefo também menciona que Manassés colocou ídolos não apenas no templo, mas por toda Jerusalém. Diante de tanta maldade, Deus não ficou em silêncio. A Bíblia nos diz que o Senhor falou a Manassés e ao povo, mas eles não deram ouvidos. Como resultado, Deus permitiu que o exército assírio invadisse Judá. Os soldados capturaram Manassés, colocaram-lhe ganchos no nariz, acorrentaram-no e o levaram para a Babilônia. Imaginem só a cena. O poderoso rei Manassés, que por tanto tempo havia desafiado a Deus,
agora humilhado e levado como prisioneiro para uma terra estrangeira. Que queda dramática para alguém que se achava acima de tudo e de todos. Mas é aqui que a história de Manassés toma um rumo surpreendente. Na sua angústia, preso em terra estrangeira, Manassés finalmente fez algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele se voltou para Deus. A Bíblia nos diz que ele buscou o favor do Senhor, seu Deus, e humilhou-se profundamente perante o Deus dos seus antepassados. É incrível pensar que, mesmo depois de todos os terríveis pecados que Manassés havia cometido, Deus ainda estava disposto a ouvi-lo. Isso nos mostra o quanto o amor e a misericórdia de Deus são grandes. Não importa o quão longe tenhamos ido ou quão terríveis sejam as coisas que tenhamos feito, Deus sempre está pronto a nos receber de volta quando nos arrependemos sinceramente. Deus ouviu a oração de Manassés e, surpreendentemente, permitiu que ele retornasse a Jerusalém e reassumisse seu trono. Isso deve ter sido um choque para muitos em Judá. O rei que havia causado tanto mal estava de volta, mas agora como um homem mudado. Ao retornar, Manassés começou a desfazer muito do mal que havia feito. Ele removeu os deuses estrangeiros e os ídolos do templo, restaurou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de comunhão e ações de graças. Também ordenou que Judá servisse ao Senhor, o Deus de Israel. No entanto, é importante notar que, embora Manassés tenha se arrependido e tentado corrigir seus erros, o dano já estava feito. A Bíblia nos diz que o povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos, embora agora o fizessem apenas para o Senhor. As sementes da idolatria e da desobediência que Manassés havia plantado durante seu longo reinado de maldade continuaram a dar frutos mesmo após sua morte. O filho de Manassés, Amon, seguiu os passos iniciais de seu pai, praticando a idolatria e a maldade. Ele reinou apenas 2 anos antes de ser assassinado por seus próprios oficiais. Isso mostra como as ações de Manassés continuaram a afetar as gerações seguintes, mesmo após seu arrependimento. A história de Manassés nos ensina várias lições importantes. Primeiro, ela nos mostra o perigo de nos afastarmos de Deus e de seus caminhos. As escolhas que fazemos não afetam apenas a nós mesmos, mas podem ter consequências duradouras para aqueles ao nosso redor e até mesmo para gerações futuras. Segundo, a história de Manassés é um poderoso testemunho da misericórdia e do perdão de Deus. Não importa o quão longe tenhamos ido ou quão terríveis sejam nossos pecados, Deus sempre está pronto a nos perdoar quando nos arrependemos sinceramente e nos voltamos para Ele. Terceiro, o arrependimento de Manassés nos lembra que nunca é tarde demais para mudar. Mesmo após décadas de fazer o mal, Manassés foi capaz de se voltar para Deus e tentar corrigir seus erros. Isso nos dá a esperança de que, não importa nosso passado, sempre podemos escolher fazer o que é certo a partir de agora. Por fim, a história de Manassés nos alerta sobre a importância de sermos cuidadosos com nossas ações e influência. Como líderes, pais ou simplesmente como membros de uma comunidade, nossas escolhas e ações podem ter um impacto duradouro sobre os outros. É nossa responsabilidade usar essa influência para o bem, não para o mal. É fascinante pensar que, apesar de todo o mal que Manassés fez, Deus ainda o incluiu na linhagem do Messias. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, vemos Manassés listado entre os ancestrais de Jesus Cristo. Isso nos lembra que Deus pode usar até mesmo os momentos mais sombrios de nossa história para realizar seu plano maior de redenção. Ao concluirmos nossa reflexão sobre a vida de Manassés, somos lembrados de que a história da humanidade é complexa, cheia de momentos de escuridão, mas também de redenção. O reinado de Manassés foi, em grande parte, um tempo de trevas para Judá, mas mesmo nessa escuridão, a luz da graça de Deus ainda brilhava. Que possamos aprender com os erros de Manassés e buscar seguir a Deus de todo o nosso coração. Que sejamos cautelosos com nossas escolhas, conscientes de como elas podem afetar os outros,
e que nunca nos esqueçamos de que, não importa o quão longe tenhamos ido, o amor e a misericórdia de Deus sempre estão ao nosso alcance. Lembre-se, cada um de nós tem a capacidade de influenciar o mundo ao nosso redor. Que possamos usar essa influência para espalhar luz, amor e bondade, não escuridão e maldade. E que, como Manassés em seus últimos anos, possamos nos esforçar para corrigir nossos erros e deixar um legado positivo para as gerações futuras. Queridos amigos, essa foi a história do rei Manassés, um relato de queda, arrependimento e redenção. Espero que essa história tenha tocado seus corações e os tenha feito refletir sobre suas próprias vidas e escolhas. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima e que Deus os abençoe.